maldade do lado do demônio. Ordem de Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder a alma. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Pode ser melhor, hein? Bom dia. Bom dia. Maravilha nós estarmos reunidos nessa manhã, experimentando, vivenciando, contemplando e aprendendo mais esse caminho de graça e de salvação. Seminário 3 é um caminho de aperfeiçoamento, de serviço, de ministério, mas especialmente de vida espiritual, de vida humana, de vida cristã. Nós podemos dizer que no Seminário 1 nós tivemos a grande experiência do amor de Deus, um Deus que está vivo, que vem de encontro à nossa humanidade. No Seminário 2, a renovação nos leva ao serviço dos carismas, a estar dispostos a trabalhar na vinha do Senhor, através dos dons carismáticos. E no Seminário 3, a renovação nos leva ao serviço também pela igreja, mas sobretudo, uma mudança de vida humana e espiritual, que é sobre a santidade. Olha para o irmão do seu lado e fala: Deus te escolheu fazer esse seminário para você se tornar santo. Olha para ele de novo e fala assim: é para ser aquilo que você foi chamado a ser, meu irmão. Hoje nós falarei com vocês sobre servos. Pega a tua Bíblia, Isaías capítulo 41, Antigo Testamento, Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41, versículo 8. Isaías capítulo 41, versículo 8. Acharam? Versículo 8. Eu quero proclamar essa palavra como uma palavra que Deus chama você individualmente. Sinta-se que esta palavra é Deus mesmo falando com você. Versículo 8. Mas tu, Israel, no lugar de Israel, coloca o teu nome. Mas tu, meu servo, fala teu nome de novo, que escolhi, raça de Abraão, meu amigo, tu que eu trouxe dos confins da terra, de Goiânia, de Aparecida, de Hidrolândia, qualquer lugar do Maranhão, aonde você veio, aonde eu conheci você, aonde te busquei, dos confins da terra, e que fiz vir do fim do mundo, e a quem eu disse: tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Nada temas, porque estou contigo. Não lances olhares desesperados, pois eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu venho em teu socorro, eu te amparo com minha destra vitoriosa. Vão ficar envergonhados e confusos
todos aqueles que se revoltaram contra ti. Serão aniquilados e destruídos aqueles que te contradizem. Em vão os procurarás, não mais encontrarás aqueles que lutam contra ti. Serão destruídos e reduzidos a nada aqueles que te combatem. Pois eu, o Senhor teu Deus, eu te seguro pela mão e te digo: nada temas, eu venho em teu auxílio. Portanto, nada de medo, fala o teu nome. Pobre vermezinho, fala teu nome de novo. Mísero inseto, sou eu que venho em teu auxílio, diz o Senhor, teu Redentor e o Santo de Israel. Vou fazer de ti um trenó triturador, novinho e riçado de pontas. Calcarás e esmagarás as montanhas, picarás miúdas colinas como a palha do trigo. Tu ajoelharás e o vento as carregará, o turbilhão a espalhará. Entretanto, graças ao Senhor te alegrarás, te gloriarás no Santo de Israel. Os infelizes que buscam água e não a encontram, e cuja língua está ressequida pela sede, eu, o Senhor, os atenderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Sobre os planaltos desnudos farei correr água, e brotar fontes no fundo dos vales. Transformarei o deserto em lagos, e a terra árida em fontes. Aleluia. Plantarei no deserto cedros e acácias, murtas e oliveiras. Farei crescer nas estípes o cipreste, ao lado do olmo e do bucho, a fim de que saibam a evidência e pela observação compreendam que foi a mão do Senhor que fez essas coisas, e o Santo de Israel quem as realizou. Palavra do Senhor. Dá uma salva de palmas para a palavra de Deus aí, irmão. Aleluia, glória a Deus. Nós te bendizemos, te louvamos, porque é a palavra do Senhor. E é isso mesmo, irmão. Não é palavra minha, não. Olha para o irmão do seu lado e fala: palavra do Senhor para você nesta manhã. Eu não sei como é que é a tua vida de serviço, não, meu irmão. Porque a maioria que está aqui, possivelmente, são servos de grupo de oração. Sim ou não? Sim. São pessoas que já estão no trabalho, vendo os carismas, já estão no serviço do Senhor, já tem um tempo. E quem sabe muitos aqui estão no caminho de caminhada de crucificação mesmo. Um caminho árido, de deserto, de peleja, de muita luta. Outros, quem sabe, ainda estão no marasmo, estão bem, estão tomando água, estão ainda debaixo da sombra do Altíssimo, mas outros já estão no meio de uma terra seca, um sol escaldante, já sofrendo tribulação, batendo de frente com o diabo do deserto da vida espiritual. Essa palavra é tanto para aqueles que estão no começo, tanto para aqueles que já estão no deserto. O Senhor te chamou, meu irmão, minha irmã. O Deus, o Santo de Israel, o Todo-Poderoso, te chamou. Quero dizer uma coisa: o teu Deus, o meu Deus, está vivo. Aleluia. O nosso Deus está vivo. Ele está presente no meio de nós. Mas é um Deus que estando vivo, Ele fala, Ele escuta, Ele olha, Ele chama e Ele espera uma resposta. O nosso Deus, irmãos, não é um Deus que foi criado por mãos humanas, pela imaginação humana, porque você sabe, você teve experiência não através de uma meditação transcendental, não teve uma experiência com o encontro de si mesmo,
você teve experiência com o sobrenatural de Deus. Verdade ou mentira? Então você mesmo pode dizer: Deus existe porque Ele me tocou. Bate no peito e fala: Deus existe porque Ele me tocou. Pode até mesmo dizer, uma pessoa pode chegar em você e dizer o seguinte: cadê esse Deus que você tanto fala? Não vejo Ele aqui no céu, não vejo Ele aqui andando no meio de nós. Quando falo, quando chamo, Ele não aparece. Porque você vê essas coisas aí na internet, né? Três provas que não existe Deus. Usando a palavra, eles pegam o versículo e falam: ó, se clamar a Deus, Deus manifestará. Aí chamou o nome de Jesus 3 vezes. Aí, tá vendo, gente? Jesus não apareceu, então Jesus não existe. Então, que desse Deus que eu chamo e não aparece? Você que tem experiência de Deus, pode dizer o seguinte: irmão, você pode não ver Deus aqui no céu. Você não pode ver Deus aqui na terra. E você pode não ver Deus quando você chama. Mas sabe de uma coisa? Você pode ver Deus aqui dentro de mim. Ele mudou a minha vida. O que eu digo não é algo que escutei, mas é algo que experimentei. Dá uma salva de palmas para Deus aí, meu irmão. Nosso Deus está vivo. Fala para o outro lado: nosso Deus está vivo. Esse Deus vivo te escolheu. Eu, pecador, limitado, fraco, e quem sabe, muito nessa vida eu fui inimigo dele. Eu, que fui inimigo de Deus, porque São João diz o seguinte: quem peca é do demônio. Eu que fui inimigo de Deus, eu que fui do demônio, Deus me escolheu? Sim, meu irmão, Deus te escolheu, porque é assim que Deus trabalha. Ele chama os fracos para confundir os fortes. Ele chama os tapados, que eu sou o primeiro, para confundir os sábios. Ele chama os pobres para confundir os ricos. É assim que é o nosso Deus. Por isso que Ele chamou você, do jeito que você é. E é como é que é Deus que nos chama? Ele nos vê o trapo que nós somos agora, só que Ele vê além do que a gente vê. Ele vê o Leonardo que esse trapo, que precisa muita coisa trabalhar, porque do jeito que está não vai conquistar o céu. Do jeito que está, palavras vão falar, vai falar palavras e não vai mudar nada. Ele olha para o Leonardo e diz: ele tem potencial, eu vou capacitar ele para ser esse Leonardo aqui. Está entendendo, senhor? Deus olha para você do jeito que você é, mas Ele olha você lá na frente. Lá na frente. Você tem um caminho a prosseguir, irmão. Você tem um caminho a prosseguir. E esse caminho se chama progresso espiritual. Existe um caminho a prosseguir. E esse caminho quem faz é você. Mas como disse a palavra, você não está sozinho. O nosso Deus não é aquele Deus que criou as coisas, criou as pessoas, como foi uma heresia que a igreja destruiu, lutou contra, que falavam que Deus criou o céu e a terra, criou tudo e largou, deixou para o homem trabalhar sozinho nela. Isso é heresia. Nosso Deus não é assim. O nosso Deus criou tudo, nos criou e nos chamou, e não nos largou. É um Deus que nos chama
nos tocou, nos convidou, nos vocacionou e caminha conosco. Ele caminha no meio de nós. Eis que estarei convosco até o fim do mundo. Mas por que isso? Deus quis criar o mundo, irmãos, em estado de serviço, de entrega. Por quê? Porque há muito mais dar do que receber. Porque trabalhamos, porque somos servos, porque temos que ralar, porque é assim, porque a alegria maior, irmãos, é dar do que receber. O mundo prega que a vida boa é aquela que você fica, e olha que isso entrou muito em nossos corações, que a vida boa é aquela que a gente fica na frente da televisão, deitado numa rede, recebendo suco de laranja na mão e engordando, né? Comendo gordura, vivendo na bonância. Meu irmão, isso não é vida cristã. Eu digo uma coisa, isso aconteceu contigo, aconteceu comigo, vai acontecer sempre. Que Deus, depois que nos toca, nos dá a paz, mas nos tira o sossego. Verdade ou mentira? Engraçado que o mundo quer dar o sossego, mas tira a paz. Porque quanto mais ricos nós nos tornamos, mais preocupados nós ficamos. Porque o rico, depois que ele tem trabalho, dinheiro e coisas, ele tem que colocar seguro nisso, ele fica com medo do vizinho roubar dele, ele fica com medo de inveja, fica com medo de olho gordo, e fica com não sei o quê, mas o pobre não. Pobre não. Então eu te pergunto, não precisa me responder, qual que é a primeira coisa que você busca na tua vida? São coisas materiais? Irmão, isso vai te escravizar. Se a gente vive nessa vida só em busca de coisas que nos satisfazem materialmente, nós somos dignos de lástima, como diz São Paulo. Se nós miramos nessa vida somente as coisas que vemos, somente as coisas que passam, somente as coisas que a morte tira, nós somos dignos de lástima, de tristeza, de vergonha, de dó. Tudo bem, precisamos buscar, trabalhar, porque é assim que Deus nos fez. Pessoas ativas, que compõem o corpo dele. Nós somos membros que compõem o corpo de Cristo, que está em movimento. Deus criou coisas que ficam paradas, estátuas, como rochas, mas criou coisas, humanos, criou animais que se movimentam e faz com que tudo concorra para o bem da criação. Olha que lindo, olha a cadeia alimentar. Cada bichinho serve de alimento para um outro bichinho, e aí vai se alimentando e vai gerando vida. O nosso serviço também gera vida, porque foi assim que Deus nos criou, para dar, porque mais vale dar do que receber. Mais vale produzir, mais vale agir, fazer parte daquilo. Então Deus nos chama, nos vocacionou, irmãos, para viver uma vida de progresso, de caminho. Daniel Godry, um dos grandes renomados palestrantes da área empreendedora, disse que
ele acha que o homem que criou a escada é um dos homens mais inteligentes do mundo. Porque ele pensou, bom, eu preciso subir até naquela altura ali. Mas eu sou pequeno, eu não dou conta de chegar até lá. Então ele colocou dois paus e colocou ripa. E aí, de acordo com que ele ia levantando a perna e fazendo esforço, ele ia chegando, atingindo o objetivo que ele queria chegar. A vida espiritual é uma escada. É preciso nós alcançarmos o objetivo. Eu te perguntei qual que é a primeira coisa que você tem colocado na tua vida. Que tal você colocar na tua vida a primeira coisa é ser santo? Ah, eu quero ser professor, eu quero ser médico, eu quero ser pedreiro, eu quero ser... Tudo bem. Mas que tal ser um pedreiro santo? Que tal ser um construtor santo? Que tal ser um professor santo? Que tal ser um médico santo, advogado santo, um pai de família santo, mãe de família santo, um sacerdote santo, um leigo consagrado santo? A santidade, irmão, é a primeira, tem que ser o nosso primeiro alvo. Olha para o irmão do seu lado e fala, que o seu primeiro alvo seja a santidade, meu irmão. E fala assim, o resto é resto. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e mais vos será acrescentado. A gente vive a angústia do acréscimo, irmão. A gente vive lutando, desesperando por coisas do acréscimo, sendo que o primeiro é o reino de Deus. O primeiro é o reino de Deus. No meu serviço, no grupo de oração, na sociedade, no meu serviço de cristão, mas também, primeiro o reino de Deus, eu se tornando do reino de Deus. Eu não sei se você chegou nesse patamar, mas nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, e dizer o seguinte: eu quero ser um maravilhoso pregador, quero pregar, eu quero sentir unção, o povo cair quando eu falar, tal, aquelas coisas, né? Eu quero ser uma cantora, eu quero ser... Pensa nos ministérios da renovação carismática, que o Senhor te chamou. Pensa, eu quero ser tal. Quer trabalhar no ministério perfeitamente, mas não quer fazer com que Deus te transforme. Porque pode acontecer o seguinte: eu pregar maravilhosamente bem aqui, pessoas serem tocadas, tal, transformadas, e lá em casa a minha esposa me desconhecer. Porque o meu maior medo, irmãos, o meu maior medo é de pregar alguma coisa aqui, de ver diferente lá em casa. O meu maior medo é de que pregando a palavra, todo mundo fazendo, nossa, que maravilha, e minha esposa, e meus futuros filhos, os meus irmãos, balançarem a cabeça e dizerem assim: ele não vive isso que ele fala. É muito bonito o que o Leonardo está falando, mas ele não vive isso dentro de casa. Sabe aquele negócio que Jesus disse? Que quando ele virá na segunda vinda, ele vai chegar e ele vai dividir dos bons dos maus, e os maus vão dizer: Senhor, nós pregamos em teu nome, nós expulsamos demônios, nós fizemos milagres em teu nome. Jesus vai olhar para eles e vai dizer o quê? Eu não os conheço, afastai-vos de mim, servos maus, preguiçosos. Meu Deus, irmão, essa palavra tem que nos fazer tremer.
Porque o que eu estou fazendo aqui, o que você faz no grupo de oração, é um serviço. Isso não significa que é a santidade. E o que vai contar para você entrar no reino dos céus e ser amigo de Deus, não é o que você faz por Ele, é o que você faz com Ele. Você chegou aqui no seminário 3, quem sabe até no seminário 2 você trabalhava assim: só por ti Jesus, só por ti Jesus, só por ti Jesus. E no seminário 3, só em ti Jesus. Só em ti Jesus. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. E aí Jesus vai olhar para os bons e vai dizer, e eles vão perguntar: Senhor, mas quanto foi que nós damos o alimento para quem está com fome, nós demos roupa? Aqui você fez para esses pequeninos. Ou seja, os bons são aqueles que naturalmente, porque se configuraram a Cristo, eles fazem obras de Cristo naturalmente, ao ponto que eles nem se percebem. Eles não percebem que estão fazendo algo de Deus, porque eles já são de Deus. Eles estão no caminho de santificação. Então o serviço que eu presto, é de dentro para fora e não de fora para dentro. Como está sendo o seu serviço no reino de Deus, meu irmão? Está sendo uma luta, somente uma luta? Como é que você está servindo? É com o coração? É você mesmo que está servindo? Aproveita esse ministério, aproveita esse serviço que Deus te chamou. Porque através desse serviço que Deus te chamou, Ele quer te santificar. Quem sabe Deus me chamou a estar aqui pregando a palavra, é porque é a maneira mais fácil que eu dou para Ele me tocar. Ou seja, a pregação da palavra para mim não é motivo de orgulho, é motivo de salvação, quem sabe? Porque se Ele me tirar da palavra e me colocar para limpar chão, eu tenho que limpar chão do mesmo jeito que eu pregava a palavra. Por quê? Porque a minha vida espiritual não está contida naquilo que eu faço, mas naquilo que eu sou. Não estão me entendendo, sim ou não? Sim. Se eu não colocar para cantar, eu não vou. Se eu não for me colocar para pregar, eu não vou. Se eu for para me coordenar, eu não vou. Se eu ficar na cozinha, limpar banheiro, eu não vou. E olha, irmãos, quem sabe, eu acho que aqui não acontece isso, porque muitos no caminho da santidade. Mas é difícil você chamar pessoas, e as pessoas não vão, porque não foram escolhidas para servir. Elas não vão. Sentar no banco não querem servir. Mas sentar no banco, quer não. Tem outras coisas para fazer. Quando é para serviço, larga pai e mãe doente em casa. Mas quando é para formação, estou cansado, vou ficar em casa. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Por quê? Porque o ministério que Deus me deu para serviço não é meu, isso passa. Eu fui chamado neste mundo, e eu acredito que não é para ser pregador, é para ser de Deus, é para ser santo. E é isso que eu tenho que ser lembrado nessa terra, uma pessoa de Deus, independente aonde eu estava, eu fui de Deus. Eu fui de Deus. E isso é santidade. Isso é agradar a Deus sobre todas as coisas. Isso é dizer, é ouvir um dia Jesus falar: servo bom e fiel, fizestes a vontade do meu Pai.
Quer fazer a vontade do Pai? Sim. Quer fazer a vontade de Deus? Sim. Mateus 5, 40, 48. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. É isso que é a vontade de Deus. Ser perfeito, buscar a santidade. Frei Raniero Cantalamessa, pregador do Sumo Pontífice, pregador do Papa, disse o seguinte, isso, depois que eu escutei isso tem, em muitas pregações eu falo isso, porque isso tem perpetuado comigo. Eu quero até o fim da vida lembrar dessas palavras dele. Ele dizendo o seguinte: se nós morrermos sem alcançar a santidade, perdemos a vida. Nada valeu a vida. A vida foi frustrada. Não adiantou viver. Por quê? Porque a santidade é a vocação que Deus nos deu. Deus mesmo nos chamou. E é Ele mesmo que nos santifica. O Catecismo da Igreja Católica diz que a santificação tem que ser um pedido a Deus incessantemente. Senhor, me santifica, Senhor, me faça santo, Senhor, me faça isso. Me ensina, me capacita, me ensina a amar. E não tem possibilidade, irmãos, sermos santos sendo escravos, servos do mundo. Não tem possibilidade de sermos santos sendo escravos, servos do mundo, mas somente sermos servos, escravos de Deus. Sabe por quê? Porque a verdadeira liberdade não está em fazer aquilo que eu quero, mas fazer a vontade de Deus. Porque uma vez que eu faço a vontade do pecado, eu me torno escravo dele. Se nós estamos no pecado mortal, vendo de pecados, irmãos, vivendo a idolatria do mundo, você já é escravo dele. Você não está sendo livre. Eu sou livre mesmo, faço o que eu quero, ando com qualquer mulher que eu quero, eu pego mesmo, bebo tudo que eu quero, vou em todo lugar que eu vou, eu gasto dinheiro mesmo, estou nem aí, eu sou uma pessoa livre, eu sou solteiro, eu não sou de ninguém, que não sei o que, meu irmão, você está sendo escravo, você não está sendo livre. Prova, fica um final de semana sem fazer isso que você faz, se você não vai ficar doido da cabeça, desesperado. É igual a pessoa que bebe, né? Tem o vício alcoólico. Qualquer hora que eu quiser eu paro. Então fica o final de semana, fica 15 dias sem beber. Eu não vou fazer isso não, porque eu sei que quando eu falar para fazer eu vou parar. Então para, vamos ver, enfrenta, desafia. Na hora que eu quiser parar de fumar eu paro. Então para, irmão, fica 10 dias sem fumar então, vamos ver, ué, você não é forte? Não está na tua mão? Você não é livre? Vamos ver, ué. Irmão, o pecado nos escraviza, mas fazer a vontade de Deus nos leva à liberdade. A liberdade. É impossível ser santo sendo escravo do mundo. Só podemos ser santos se fizermos com que essa palavra de Isaías 41 reine em nossos corações. O Senhor que fala, eu te resgatei, eu te toquei, eu te chamei, não tenhas medo, eu vou fazer de você, versículo 15, vou fazer de ti um trenó triturador, novinho, enrisado de pontas, calcarás e esmagarás as montanhas, picarás miúdas colinas, como a palha do trigo. É o Senhor que vocaciona e é Ele que capacita. Então, esse trenó triturador que o Senhor faz através de nós, nos faz trenó trituradores, levando para a palavra de hoje, levando para o tema de hoje,
é te fazer santo, porque um servo que vive em busca da santidade, ele destrói tudo que vem na frente, tudo que é mal, tudo que é pecado, ele vai em frente. Diz a palavra que Herodes, o rei Herodes, que tinha matado a mãe para ela não tomar o lugar dele no reino, e que foi capaz de matar o irmão para ficar com a esposa dele, Herodíades. Não, e a Herodíades é a filha da cunhada dele. Ele foi capaz de juntar com ela e matar o irmão para ficar com ela. O homem totalmente do demônio. Diz a palavra que ele tinha medo de João Batista. Como com a pessoa que matou a mãe, matou o irmão, ficou com a cunhada, transou com a enteada, tinha medo de um santo. João Batista não tinha, vamos colocar assim, ele não tinha coragem, entre aspas, né, de pegar uma faca e matar Herodes. Herodes tinha medo dele, porque ele era um santo. O trenó triturador, irmãos, que o Senhor faz de nós, é esse caminho de testemunho de vida. O Catecismo da Igreja Católica fala no número 2044, fala o seguinte: a fidelidade dos batizados é condição primordial para o anúncio do Evangelho e para a missão da igreja no mundo. O que está dizendo aqui? Que a fidelidade de nós batizados é a primeira coisa para anunciar o Evangelho. Não é saber pregar, não é saber falar, não é saber cantar. Primeira coisa é o seu testemunho. Para a missão da igreja no mundo. Para manifestar diante dos homens sua força de verdade e de irradiação. A Igreja Católica, ela é santa, imune de todo o pecado. Mas como nós podemos provar que ela é santa? Porque ela é capaz de fazer os seus filhos santos. Só pode dizer que algo é santo se ele é capaz de fazer outra coisa santa. A Igreja Católica, não por ela, mas através dela e nela, que Cristo a fundou, pode nos fazer santos pelos seus sacramentos, pela sua liturgia. Ela faz os teus filhos santos, isso comprova que ela é santa também. A nossa igreja é a única que existe os corpos incorruptos. Já ouviu falar disso? Quem já ouviu falar de corpos incorruptos? Pessoas que morreram, mas que o corpo não se deteriorou, não apodreceu, continua. Se você tocar no corpo, ele está mole igual o seu aí, ó. A Igreja Católica é a única que tem esse tipo de gente. Santa Bernadette é uma dessas. E a nossa igreja é irrigada, ela é construída sob sangue de pessoas que se entregaram à vida pelo testemunho da fé. Ou seja, preferiram morrer do que largar a fé católica. Isso é santidade. Sabe o que acontece hoje? É que se você ouvir, você está ouvindo alguma coisa de mim aqui. Nossa, eu não gostei daquele rapaz não, falou tanta coisa, eu acho que não precisa ser daquele jeito não. Eu vou ouvir aquele pastor que está lá fora que só fala de bênção. É assim que está acontecendo na fé do povo hoje. Desse jeito ninguém vira santo. E não vira mesmo, irmãos. Você pode receber bens materiais lá do próprio Deus, mas na hora da porta de entrada do reino dos céus, não posso falar para não julgar, mas cuidado, porque diz a parábola do rico e do Lázaro. Jesus contando a parábola: você, rico, recebeu os bens na terra, Lázaro vai receber os bens no céu. O próprio testemunho da vida cristã e as boas obras feitas em espírito sobrenatural possuem a força de atrair os homens para a fé para Deus. Olha isso aqui que está falando o catecismo.
Através do nosso testemunho de vida e da força sobrenatural de Deus, nós temos poder de atrair outras pessoas para Deus. Por serem os membros do corpo cuja cabeça é Cristo, os cristãos contribuem pela constância de suas convicções e de seus costumes para a edificação da igreja. A igreja católica subsiste e ela é construída, não é porque alguém lá, um vereador veio e fez um templo para os outros congregar, não. É através de testemunho de pessoas que vai se juntando e constrói a igreja. E a igreja católica subsiste 2000 anos de história, é porque existem pessoas que procuram uma vida de santidade e sentido em Deus. A igreja aumenta, cresce e se desenvolve pela santidade de seus fiéis. Olha isso aqui. A igreja cresce, aumenta e se desenvolve pela santidade de seus fiéis. Não é pelo Papa lá não, irmãos. Até que alcancemos todos nós o estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Não é só o Papa, não é só o Papa que faz o serviço dele. Ele depende também, como nós dependemos dele, ele depende de nós leigos, nosso testemunho de vida que nos faz como esse trenó que destrói o mal pela frente. Por sua vida segundo Cristo, os cristãos apressam a vida do reino de Deus, do reino da justiça, da verdade e da paz. Nem por isso se descuidam de suas obrigações terrestres. Fiéis a seu Senhor e Mestre, eles as cumprem com retidão, paciência e amor. Aconteceu na história da igreja que existe um santo que se tornou santo, o homem que se tornou santo, porque ele tinha uma vida pregressa, bebida, mulherada, falando com dinheiro, enfim, uma vida de pecado mortal. E aí acontece que ele viu 2 franciscanos passando na frente dele, todos piedosos, os 2 andando. E aí ele chegou neles e disse assim: o que vocês fazem lá dentro? Apontou para o mosteiro. Aí os 2 franciscanos olhou para ele e falou assim: vinde ver-te. Ele disse assim, aí ele pensou: se eles forem lá dentro o que eles parecem aqui fora, eu vou me tornar um deles. Ele entrou no mosteiro, se tornou santo. O nosso testemunho, irmãos, de servos santos, atraem pessoas. Eu posso dizer isso aqui que me veio agora. Eu posso até mesmo dizer para o outro lá, um irmãozinho, um vizinho lá: você tem que ir no meu grupo de oração, irmão. Lá é fogo, acontece milagre, acontece cura, acontece transformação. Você vai ver gente pulando, que não sei o que, que não sei o que. Que bom, isso pode trazer algo interessante para outra pessoa. Melhor seria se o seu testemunho fosse: o meu grupo de oração forma pessoas para ser de Deus. Irmão, vizinho, é o seguinte: desde quando entrei no meu grupo de oração, eu sinto uma paz interior. Desde quando entrei no meu grupo de oração, eu sou mais feliz. Desde quando entrei no meu grupo de oração, cessou as brigas aqui em casa. Eu mudei, meu esposo mudou. A minha vida mudou, minha vida transformou. Ah, mas você está com dívida. Ah, você está desempregado. Ah, seu marido não presta. Seu esposo não vai contigo na igreja. Irmão, é o seguinte: eu estou em paz. O resto Deus vai fazer. Esse testemunho é interior, irmão. A gente não tem que ficar pegando exemplo de gente lá fora, não, irmão. Trazendo o paganismo para dentro da igreja, não. Jesus nunca precisou disso. Ele curava as pessoas porque ele tinha compaixão, as outras tinham fé, mas ele sempre saía de fora. E até mesmo tinha gente assim: Pai, Jesus, os discípulos falavam: Jesus, vamos para lá, porque todo mundo está esperando o Senhor para realizar a cura. Ele falou: não é para isso que eu vim, não. Eu vim para
as ovelhas perdidas, vão pular de lá para pregar a palavra. As outras coisas são consequências. Primeiro é anúncio, primeiro é a comunhão com Deus, o resto vem depois. O acréscimo vem depois. A questão é que a gente só corre atrás do acréscimo. Primeiro é o reino de Deus. Primeiro é a justiça. O que é justiça? Justo, santidade. Olha para o irmão do seu lado e fala assim: busca primeiro a ser justo, o resto virá por acréscimo. A justificação, a santidade vem de Deus e da igreja, irmão. Você lá na sua casa sozinho, não espere você se tornar santo, não. É na comunhão da igreja, é no povo cristão. É Deus que nos forma santos, não é a gente com a nossa mentalidade, não. Ok? Estão explicado isso? Que a gente fala assim: não vou para a igreja não, só tem gente difícil, só tem pecador lá. Eu vou sentar no banco para ouvir. Já ouvi isso de gente, né? Eu vou ficar lá escutando palavra de gente que come arroz e feijão como eu, né? Não é assim? Mesma coisa, não, você não está entendendo. Como aí que você vê, né? O que nós lemos aqui, Deus chama a gente mesmo. Deus chama a gente mesmo. Vai esperar o que? Ele fazer esse altar falar, sendo que tem os filhos dele que pode fazer por amor? E é no caminho, irmãos. E é no caminho. E é no caminho que o Senhor nos capacita. É assim que ele fez com os discípulos de Emaús, que iam andando com ele, e ele explicando como é que era, e fazendo com que eles entendessem o projeto de Deus, os desígnios de Deus na vida do homem. E da mesma forma ele fez com os discípulos. É no caminho que o Senhor vai no serviço a Deus, que o Senhor vai nos capacitando e nos convertendo. Porque tem situações que a gente fala assim: ah não, aí a gente escuta isso, né? Ah não, eu vou servir no grupo de oração, eu vou voltar para a igreja, eu vou voltar para a comunhão eucarística, eu vou voltar para a Santa Missa, eu vou voltar a rezar quando estiver melhor, porque do jeito que eu estou não adianta. Não é assim? Não adianta. Eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu falo, não adianta. Então é melhor o seguinte: eu melhorar lá, quando eu melhorar a minha vida lá, meu jeito de ser, quando eu mudar, aí eu volto para a igreja. Irmãos, isso é uma artimanha de Satanás, viu? Saiba disso, que isso não é fala de Deus, é fala do demônio. Eu estou dizendo isso em cima da palavra de Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da igreja, fundador dos redentoristas. Isso é conversa do demônio, isso não é conversa de Deus. Porque a igreja, ela é santa, mas forma os seus filhos pecadores para se tornarem santos. É aqui mesmo é o teu lugar. Fala para o irmão do seu lado: é aqui mesmo é o teu lugar. Você que não presta, é aqui mesmo o teu lugar. Você que não vale nada, é aqui mesmo o seu lugar. Você que tem vergonha nessa sua cara, é aqui mesmo que é o teu lugar. Seu sem vergonha, é aqui mesmo que eu lugar. Cara de pau. Nós estamos no lugar certo, irmão. Nós estamos no lugar certo. Pega a tua Bíblia, Mateus capítulo 10. Evangelho de São Mateus, primeiro evangelho, primeiro livro do Novo Testamento. Capítulo 10, Mateus capítulo 10, faltam 10 minutos, misericórdia, acelera. Mateus 10, acharam? Nós vamos ler quase todo esse capítulo. Primeira parte, vamos lá, versículo 1. Olha como é que é a didática de Deus. Olha como é que é a didática de Deus. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos
e de curar todo mal e toda enfermidade. E aí cita o nome dos 12 apóstolos. Gente santa, né? Era santa? Era gente assim, granfina de santidade, aqueles assim, pô, nossa, esse aí é bastante santo. Esse fica lá de Jesus mesmo, porque o cara fala bem, o cara prega bem, o cara é moralmente correto, vive os 166 preceitos, os 10 mandamentos, os 2 mandamentos de Cristo, o mandamento de São Paulo apóstolo, né? A pessoa granfina, olha, uma pessoa séria, culta, inteligente, anda bem, ereta, fina, linda, uma pessoa maravilhosa. Essa tem que andar com Jesus, essa aí é digna. Esses 12 aqui são desse jeito com Jesus? São? Não. Olha para o irmão do seu lado e fala, por isso que ele chamou você. Irmão, escuta. Deus mostra para a gente que Ele precisa de nós, Ele chama a gente mesmo. Então para com essa paranoia de ser perfeito sozinho. Quem te aperfeiçoa, quem te santifica, é Deus através do seu serviço. Continua servindo a Deus, mas nesse caminho de santidade. Depois que Jesus escolhe os 12, como escolheu a nós, e eu quero proclamar essa palavra como proclamei em Isaías 41. Quero que você receba como instrução de Jesus que te chamou a ser apóstolo dele. Versículo 5. Estes são os 12 que Jesus enviou em missão, após de ter dado as seguintes instruções. Claro, irmãos, entre aspas aqui, parênteses. Apóstolos mais como bispos, como sacerdotes, mas nós como os leigos, nós temos caminho também para a santidade. Mas vamos lá. Não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. Versículo 6. Ide antes as ovelhas que se perderam na casa de Israel. Recebe isso, essas instruções para você, meu irmão. Por onde andares, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebeste de graça dai. Não leveis nem ouro nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem mochila para a viagem, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bastão, pois o operário merece o seu sustento. Nas cidades ou aldeias onde entrardes, informai-vos se há alguém ali digno de vos receber. Ficai ali até a vossa partida. Entrando numa casa, saudai-a, paz esteja nessa casa. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Se porém não for, vosso voto de paz retornará a vós. Se não vos receberem e não ouvirem vossas palavras, quando sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi até mesmo o pó de vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo haverá mais indulgência com Sodoma e Gomorra que com aquela cidade. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Cuidai-vos dos homens. Eles vos levarão aos seus tribunais e serão açoitados com varas nas suas sinagogas. Sereis por minha causa levados diante dos governadores e dos reis. Servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Quando fordes presos, não vos preocupeis nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento vos será inspirado o que haveis de dizer. Porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará seu irmão à morte, o pai seu filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se vos perseguirem numa cidade, fugi para uma outra. E em verdade vos digo, não acabareis de percorrer a cidade de Israel, antes que volte o Filho do Homem. O discípulo não é mais que o mestre, o servidor não é mais que o patrão. Basta ao discípulo ser tratado como seu mestre, e ao servidor como seu patrão. Se chamaram de Beelzebul ao pai de família, quanto mais o farão as pessoas de sua casa. Não temais, pois, porque nada há de escondido que não venha à luz, nada de secreto que não se venha a saber. O que vos digo na escuridão, dizei-o às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai-o de cima dos telhados. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma.
Temei antes aqueles que podem precipitar a alma e o corpo na geena. Não se vendem 2 passarinhos por um asse, no entanto nenhum cai da cordeia sem a vontade de vosso Pai. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, bem mais que os pássaros valei vós. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não julgueis que vim trazer paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. E os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho mais que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aquele que tentar salvar a sua vida, irá perdê-la. Aquele que a perder por minha causa, irá encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá uma recompensa de profeta. Aquele que recebe um justo na qualidade de justo, receberá uma recompensa de justo. Todo aquele que der ainda que seja um copo de água fresca a um desses pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade eu vos digo, não perderá a sua recompensa. Após dar instruções aos seus 12 discípulos, Jesus partiu para ensinar e pregar nas cidades daquela região. Palavra da salvação. Dá um beijo nessa palavra. Fala, é instrução para mim. Eu sou servo do Senhor. Ele me ungiu, me chamou, me capacitou, me batizou para ser servo em caminho de santificação. Diz o catecismo, a missão dos leigos é propagar o que você aprende aqui, lá fora. É você propagar o que você aprende aqui, lá fora. Não tenha medo, irmão. Fica firme. Você é um servo de Deus. O catecismo continua dizendo que o teu trabalho, que o nosso trabalho de leigo, é o trabalho de santificação. Eu não sei se o seu trabalho te traz alegria. Eu não sei se o seu trabalho tem pessoas que te trazem algo de bom. Mas o trabalho que você está, Deus permitiu que você estivesse lá para servir para a sua santificação. Eu não sei até quando a gente vai ficar nesse trabalho, no seu trabalho, não sei até quando você vai ficar, mas enquanto você estiver lá, fica firme, irmão. O resto, o acréscimo, o Senhor dará. Seja fiel no pouco, mas o Senhor vai te confiar. Quero finalizar que alguns anos atrás existiu dentro de mim um desejo de santidade muito grande. Sede de santidade, sede de santidade. E aí, eu era da igreja, desde pequeno eu sempre fui da igreja, sempre fui católico, minha família é uma bênção, minha casa é uma igreja, todo mundo que vai lá em casa gosta de ficar na minha casa, meus pais, abraça, beija, minha mãe é mãe de todos, meu pai não é uma bênção, sabe? Graças a Deus. E eu sempre fui católico, graças a Deus, sempre fui de igreja, mas essa vida de busca de santidade foi de alguns anos para cá, 6 anos, 7 anos, que eu olhei para a vida e falei assim, sabe uma coisa, cara, ou é santo ou é nada, ou vamos mudar ou vamos para... E eu falei, vou enfiar a cara, e enfiei a cara. Comecei os relacionamentos, 3 anos relacionando com a menina, voltamos umas 4 vezes, ida e volta, vivendo uma vida pregressa. Quando a gente terminou mesmo, fui rezar de madrugada, falei, eu vou mudar de vida, Senhor me ajuda, porque eu quero mudar. E foi uma luta, uma peleja. Dei 1 ano, 2 anos, 5 anos, vivendo, procurando ver a castidade, celibato. Não vou namorar com ninguém, vou procurar santidade, enfiei a cara na igreja mesmo. Mergulhei na palavra, li a Bíblia inteira,
estudei o catecismo, enfiei a cara mesmo. Eu estou com sede de santidade, sede de santidade. E aí, depois de um certo tempo, foi surgindo dentro de mim um desejo de entrega à evangelização. Entrega à evangelização, eu não sabia o que era, mas eu queria. E para mim é o seguinte: entrega para a evangelização e ser santo, eu via somente no sacerdote. Só que eu olhava para o sacerdote e não me via como um sacerdote. Não falava, você vai ser padre. Mas eu me sentia que aquele era padre. Mas eu via que a via de santidade e de entrega à evangelização só via pelo sacerdote. E aí eu comentei somente com umas 3 pessoas na época, porque aquilo estava me mexendo comigo, eu não sabia resposta nenhuma, já estava namorando, eu comecei a namorar com a Daiane, hoje minha esposa. E eu falei para ela, Daiane, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei se isso é apego ao poder, porque eu estou saindo da coordenação do grupo de jovens, não sei se eu quero ficar na frente demais, eu não sei se é porque eu fiz o serviço da igreja como eu, né? Então, eu preciso ficar na frente, ou se é vontade de Deus mesmo, me ajude a discernir. Então, contei para ela, para o Valdemar, e eu acho que mais uma pessoa. Ficaram de rezar e me ajudar nesse caminho de discernimento. Antes de casar, então, nós ficamos noivos, né? E chegamos ao noivado, e eu ainda com essa insegurança, se era para casar, se era para ser sacerdote, se era para não sei o quê. Aí nós precisamos organizar um retiro, nosso primeiro retiro do grupo de jovens na época, e aí nós tivemos a inspiração de ser conduzido por uma pessoa, um sacerdote, ou por alguém, né? E o Senhor nos deu a graça de ter uma consagrada, uma religiosa, né? A irmã Adriana, que nos aceitou, e cada um dos servos foi passando por ela, para ser orientado para fazer esse retiro. E eu contei para ela todas as experiências, porque Deus, irmãos, é o seguinte, Ele vai falando por intermédio, Ele vai falando, porque a gente espera um Deus que chega aqui e fala para nós, você vai fazer isso, vai acontecer isso, você faz assim, assado, você vai dizer sim, não, Deus não é assim, Ele fala de acordo com o nosso caminhar, é o caminho de Emaús, é como os discípulos, Ele recebeu instrução, mas torná-los santos foi um caminho. Eles receberam o chamado de Cristo, mas eles não se tornaram santos. Eles se tornaram santos com o caminho e a entrega de vida no martírio. Então é um caminho de serviço, de configuração a Cristo. Então ele vai falando de acordo com o nosso caminho de vida. E eu fui falando para ela as setas que Deus foi me dando, e eu não sabia discernir qual era a vontade de Deus. Ela disse, eu falei o seguinte, meu filho, existe algo aí que pode ser de Deus, e você precisa responder ele, porque você vai explodir, você não vai dar conta. Está acontecendo as coisas, você precisa dar uma resposta para Deus. Vou colocar você diante do meu fundador. Me levou o fundador da comunidade dele, e aí conversando com ele, ele falou o seguinte, meu irmão, tem 5 anos que Deus está falando contigo, se você não responder ele está te colocando na beira, está te encurralando. Ou você diz sim ou diz não. Ele está te encurralando e ele está esperando uma resposta tua, você tem que dar uma resposta para ele. Ele montou um jeito lá de dar uma formação para a gente, chamei aqueles que eu achava que estavam mais próximos de mim, fizemos formação, e aí eu falei o meu desejo de evangelização, entregar a vida mesmo para a missão, falei com aqueles que eu achava que estavam mais próximos, vocês topam rezar comigo? Topamos, ficamos um mês rezando, e depois marcamos uma vigília, e aí o Senhor suscitou em nós. Hoje nós somos Missão Perfeita Caridade, há um desejo tremendo de entrega de evangelização de vida. Sei que nossa arquidiocese é muito difícil, a renovação também, a abertura a esse tipo de serviço, mas o Senhor nos chama a um serviço de evangelização mais profunda. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Que o serviço que Deus nos chama a evangelização é de nos fazer se tornar santos, e nós nos tornamos santos, e fazemos de fato quando nós encontramos com a nossa própria vocação. Hoje na igreja existem caminhos, e aí com a Daiane eu pude entender, mesmo sendo católico, muito mais de igreja do que ela, com ela eu pude entender que o caminho do sacramento do matrimônio nos faz santos também. A vocação que Deus te chamou e me chamou, me faz santo plenamente, do mesmo nível. Se eu viver a vontade de Deus, o serviço de Deus como Ele me chamou, Ele vai me fazer santo, pleno. Mas eu preciso saber qual que é a vontade dEle para a minha vida.
O teu casamento, o sacramento que a igreja te instituiu, te faz santo plenamente. Se você viver da família santa que Deus te chamou a ser, sacerdote, celibatário, e hoje nós estamos a caminho de sermos leigos consagrados. Vida consagrada mesmo, porque é uma vocação da igreja. Tem o celibato também, mas que existe meios que o Senhor chama para a sua santificação, existe. Só basta a gente querer escutar, aceitar o chamado de Deus para a nossa vida. Baixe a sua cabeça. Feche os seus olhos. Eu convido você a louvar a Deus, porque Ele te chamou. Ele te chamou a participar, Ele te chamou para a tua igreja, Ele te chamou a serviço da igreja, do grupo de oração. Comece a louvar a Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor.